Olá, profissionais da área da saúde, profissionais de educação física, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos. Hoje é um motivo de muita alegria que nós estamos iniciando a nossa página dentro do Multifuncional Academy, a entrevista com o especialista. E eu fiz questão absoluta de iniciar esse programa com meu querido amigo professor doutor Nabil Boraeb. Somos amigos, olha, final da década de 70. Tá? Nem fala, vai. Nem fala. Eu vou pedir para o doutor Nabil se apresentar. Eu sou o professor Dr. Mauro Zelini, eu trabalho com educação física há 53 anos, cuidando de pessoas, essa é a minha experiência, e vocês não podem imaginar a minha alegria de estar aqui com o meu querido doutor Nabil. Tudo Se bem? apresente para a nossa turma. Bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, mas, enfim, eu sou cardiologista e médico do esporte, concursado por especialidade, e sou doutorado em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP, o INCOR. Eu me formei em Sorocaba em 1970. E logo que terminei a faculdade, eu fui para o Dante Pazanese, que na época chamava Instituto de Cardiologia, onde o Dr. Adib Jatene já era o diretor científico e o Dr. Dante Pazanese era o diretor-geral ainda, imagina só. E comecei a fazer a cardiologia, fiz 3 anos de residência e no meio do caminho atendemos alguns atletas por acaso. Um deles, o jogador do São Paulo, que teve um problema de dor no peito durante um jogo e foi para o Dante Pazanese e lá examinando o Dr. Michel Batluni, que é o meu grande mentor científico e cultural. O professor Michel era amigo do médico do São Paulo, e examinando o atleta, chegou à conclusão que ele teve infarto com 24, 25 anos. Eu posso dizer o nome dele porque foi de conhecimento público. Um zagueiro chamado Roberto Dias Branco, Dias, famoso. Dias, Foi famoso até para Dias. foi até para a seleção brasileira. E aí foi o primeiro caso que a gente viu de um atleta com problema cardíaco. Por coincidência, alguns meses depois, eu sou chamado para atender um colega do Corinthians, que era o Osmar de Oliveira, meu colega de faculdade, já saudoso, que teve um jogador, o goleiro, que desmaiou no jogo. Aí levaram ele lá para o Dante Pazanese e nós examinamos e tinha um sopro cardíaco. E aí, o que se faz? Ninguém sabe o que fazer. E aí o doutor Adib Jatene falou, bom, gente, vocês têm que estudar isso aí, nós não sabemos do que se trata. E começamos aí a atender atletas. E de lá para cá, já são quase 50 anos, nós conseguimos formar uma nova disciplina dentro da cardiologia chamada cardiologia do esporte. E daí a coisa veio, começamos a estudar atletas por todos os... Hoje temos mais de 15, 16 mil registrados lá conosco no Dante Pazanese, e aí vieram os clubes principais de futebol, seleções brasileiras de vôlei, basquete, futebol, e aí foi... E o foco passou, além do atleta, passamos a estudar também as pessoas. O Mauro Ghisellini, na época, estava nos ensinando o que era o fazer exercício. Eu lembro dele na televisão, mostrando o que fazia, como é que se não fazia. Foi assim uma coisa muito interessante. E a gente não sabia por onde começar. E aí nós começamos a convidar Mauro Ghisellini e outros colegas médicos, a Celi Cruz, professores, para nos ensinar o que é fisiologia do exercício e do esporte. E a coisa chegou até onde nós chegamos hoje. Fizemos vários livros. Hoje eu sou colunista fixo do Globo Esporte no site euatleta.com e tenho livros, e a gente estuda isso que você e todos nós almejamos, que é a saúde e a longevidade. E dentro disso encontramos um espaço vazio, que são as pessoas não tinham nenhuma informação sobre a vantagem e a desvantagem de se fazer atividades físicas regulares. Ou o indivíduo era um atleta, ou ele era um indivíduo sedentário. Sim. E tinha aquela famosa briga, não, precisa fazer exercício, não precisa, ninguém sabia. Ué, mas por que vocês estão falando para fazer exercício? E chegamos hoje, no século XXI, que a gente tem consolidado as informações
e a gente pretende passar para vocês todos que estão nos vendo e ouvindo. Que fantástico. A história do Dr. Nabi é um pioneiro, realmente é o pioneiro nesta questão da cardiologia do esporte, com trabalhos publicados no mundo inteiro. O Brasil hoje é uma referência, né? Ele tem casos, tem cases fantásticos. Só um pequeno detalhe, o Dr. Nabil junto comigo, nós durante 6 anos, o Dr. Nabil coordenou 20 cardiologistas e sob o comando, sob a academias em São Paulo, foram feitos 36 feitas orientadas pelo Dr. Nabil. E para vocês terem ideia, graças à orientação do Dr. Nabil, foram publicados mais de 10 trabalhos. Ele identificou que existe cerca de 1% de potencial cardiopata. Esse é um trabalho inédito feito pela equipe de cardiologistas do Dr. Nabil. E entre outros resultados que, infelizmente, pessoal, eu digo infelizmente, toda essa ciência desenvolvida pelo Dr. Nabil, pela equipe dele, com os professores de educação física, foram feitos 80 mil testes. 35 mil monitorados pelos médicos e mais 45 mil por professor de educação física. Infelizmente, esses dados nunca foram utilizados para prescrever treinamento. Então, isso é a incapacidade das academias, dos clubes, que prescrevem treinamento sem avaliação. Bom, mas isso é uma pequena parte da história, mas está na história, né, doutor Nabil? Quer queiram, quer não, é um trabalho inédito. O doutor Nabil apresentou os trabalhos do Congresso Brasileiro de Cardiologia, Congresso Internacional. Um trabalho realmente fantástico, inédito. Inclusive, eu apresentei os resultados do Dr. Nabil no meu doutorado, uma das disciplinas. O pessoal falava, nós temos 10 casos. Aquele estudo, eu cheguei lá com o trabalho do Dr. Nabil com 1.700 testes para mostrar lá alterações, etc. Bom, mas isso é história. Dr. Nabil, hoje nós estamos vivendo um momento terrível no mundo, que é a questão da Covid. Tem aspectos extremamente negativos, tem aspectos positivos. Então, doutor Nabil, na sua visão, na sua percepção de um especialista, o indivíduo teve Covid. Seguramente a medicina tem orientado os pacientes a fazerem para se prevenir, mas tem aquele que fez, que teve, que adquiriu. E aí, ele saiu. E aí alguém disse, bom, olha, você tinha comorbidade, agora você precisa treinar. Doutor Nabil, por favor. Quais são... É muito importante isso, porque, além de tudo, tem sido polêmico. A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte soltou um documento, está no Google Free, que são posicionamento a respeito do pós-Covid para os pacientes, para as pessoas. O que se deve ser feito? E teve algumas polêmicas no sentido que quanto mais exigência de avaliações, poderia espantar as pessoas de procurarem fazer atividade física. Na nossa visão médica, a gente enxerga as coisas de uma maneira, infelizmente, bastante preocupante. Essa doença é uma doença traiçoeira, é uma doença que ninguém sabe exatamente como ela vai evoluir. Numa mesma família, o pai da família é internado na UTI, a mãe, o filho, até a cozinheira, não aconteceu nada. E aí? Por que eles não pegaram? Ninguém sabe por quê. Porque 2, 3, 4, 5 pessoas de uma mesma família acabam internadas e vêm a falecer, como nós temos visto aí nas informações da mídia. Ué, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Então, vejam, é uma doença difícil. E por ser difícil, hoje a única certeza que a gente tem é a vacina e a gente recomenda que todos, no seu devido tempo, vai ter que ser vacinado. Bom, enfim, o indivíduo teve Covid. Por acaso, ou por coincidência, Mauro, eu tenho avaliado atletas de grandes clubes de São Paulo que tiveram Covid. Do Santos, do São Paulo, do Corinthians, e solicitações de consultoria para clubes como Pinheiros e outros na área do esporte. O que fazer com quem teve o leve? O leve é aquele que você ficou em casa, se afastou, se isolou, tomou lá a medicação antigripal comum, Novalgina e esses outros medicamentos para gripe que tem por aí, para tirar aquela dor do corpo e acabou. Depois, o que a gente sabe, é isso que é importante, normalmente essa doença dura a sua contaminação, seu contágio entre 10 a 14 dias do início dos sintomas.
Quer dizer, começou a ter febre, alguma coisa lá, mal-estar, dor de garganta, tosse, perdeu o sabor, o olfato. Isso dura de 10 a 14 dias, no chamado leve. Trata em casa, vai no jeito e acabou. Tem que se isolar, evidentemente. A partir do 10º ou mesmo 14º dia, normalmente não há mais disseminação de contágio. As pessoas não contagiam mais. Então, se você, professor de educação física, profissional de educação física, fisioterapeuta e mesmo médico, vai atender alguém que já tem, vamos dizer, 13 dias do início dos sintomas, ele já não está mais contaminando mais ninguém. Isso é o que se sabe hoje, com certeza. Ah, bom, pode ser que o pode ser são as exceções que toda a medicina tem em tudo, mas normalmente não acontece mais nada de piorar. Agora, o outro que foi internado, ficou só no quarto, não chegou nem a ir para a UTI. Ele foi um pouco mais avançado. Tem que tomar cuidado com algumas situações. Primeiro, sobre coagulação, se está controlado tudo em ordem, porque essas pessoas têm muita trombose. Não estou falando do internado na UTI, do internado no hospital, no quarto. Pode ter trombose de vários órgãos do corpo. Então, olha que coisa impressionante. Então, normalmente, os tratamentos desses indivíduos, eles vão tomar anticoagulante. E você vai fazer atividade física, tem que saber que ele está tomando um anticoagulante. Tem vários nomes de anticoagulantes, mas o anticoagulante oral e tem aquele injetável. Então, a injetável mais comum é a heparina e tem os concorrentes, que são com o nome, que é o Clexane. Mas, enfim, e tem os de via oral, que são a novidade dos últimos 4 anos da cardiologia, e que deixam o organismo anticoagulado. Então, cuidado que tem que ter. Evitar choques corporais, exercícios que possam causar hematomas, contato com lesões. Então, muito cuidado. Você tem que saber o que seu aluno, o seu cliente, o seu paciente está tomando. Outro, em geral, alguns pacientes que ficaram em hospital estão tomando corticoides. O mais comum que se usa, o que deu mais certo, é a dexametasona. Porém, com muito cuidado, porque a dexametasona em doses acima do padrão podem causar mais danos do que benefícios. Olha como é difícil cuidar de um doente com Covid. Já é complicado. Outro, quem toma corticoide pode desenvolver diabetes, hipertensão arterial e osteoporose. Agora, vai desenvolver com uma semana? Não. Depois de 1 mês, 2 meses, começam a ter os efeitos colaterais. Então, você que vai cuidar do paciente, vai fazer atividades físicas, vai prescrever, vai orientar, tem que saber que ele está tomando anticoagulantes, corticoides, e aí vai mais. O que mais que a gente encontra no indivíduo que teve Covid? Eventualmente, ele pode ter problemas pulmonares, renais e cardíacos. É verdade. Infelizmente, é uma doença muito esquisita. Estou falando como médico, hein? Como clínico, que estou acompanhando desde o início dezenas de pacientes. Evidente que eu não estou indo lá pessoalmente, estou indo com a equipe de infecto, mas a gente está acompanhando as confusões que essa doença, Deus me livre, atinge a gente. Então, é muito importante lembrar que as pessoas têm problemas pulmonares. Quem foi intubado na fase hospitalar da doença, seja moderada ou UTI grave, ele pode ter seguramente algumas sequelas pulmonares. Baixa saturação de oxigênio, tem que estar acima de 90 pelo menos, e aí a gente vai ter, você como profissional de educação física vai ter que ter o seu oxímetro. É muito importante vocês adquirirem o oxímetro, custa 200 e tantos reais, mas não tem jeito, vai fazer parte do equipamento. Para quem teve Covid, é bom saber como que ele satura em repouso e quanto que ele está saturando quando ele faz uma atividade física lá que você mandou ele fazer um pouco de exercício físico. Então, é importante vocês terem o oxímetro para uso. Infelizmente, vai ter que ser um gasto a mais. Mas não tem outro jeito. Muito bem. Então, pulmão. Como é que está o pulmão? Ele está tomando medicação para dilatar os brônquios, anti-inflamatórios, corticoides, etc. Bom, você tem que saber tudo isso porque
pode acontecer dele ter problemas, começar a desaturar, ficar cianótico. Imagina, você e ele dando aula e acontece um treco desse. Pelo amor de Deus, né? É muita confusão para quem não está querendo confusão. Então, e daí? E o que sobrou? A parte cardiológica. Vejam que coisa interessante. Todo indivíduo que teve Covid leve ou Covid mais séria, apesar de polêmico, eu recomendo que faça uma avaliação cardiológica mínima. E por que isso? Ah, bom, o coitado lá do lavrador, lá de Manaus, não vai ter chance para isso. Pelo menos quem puder, quem vai ter uma aula com um profissional de educação física, vai ter que fazer uma avaliação. Eletrocardiograma obrigatório. Holter, que é o gravador de 24 horas, naqueles que apresentam suspeita de arritmias. E ecocardiograma. Ah, bom, o teste ergométrico, no mínimo, tem que esperar 45 dias do início dos sintomas para fazer um teste ergométrico. E nesse período vai ficar sedentário? Fazer o mínimo basal. O mínimo basal, a gente pode chamar isso como um apelido, fazer tipo de um pilates da vida só. Fazer movimentos, fazer um pouco de caminhada. Quer dizer, nós temos que recuperar. Por que isso? Uma das coisas mais visíveis hoje em dia no pós-Covid é a sarcopenia. E é impressionante, o indivíduo murcha mesmo. Murcha como se tivesse tido uma doença grave caquética, como um câncer, uma insuficiência cardíaca. Quer dizer, ele dá uma enxugada exagerada. Então, o seu paciente, o seu aluno com sarcopenia, você vai ter que montar um esquema para ele recuperar dessa sarcopenia. Eu não sou especialista em sarcopenia, apesar de médico de esporte. Evidente que não, mas alguma coisa a gente entende, sabe, mas eu preciso da ajuda dos profissionais de educação física e do fisioterapeuta nessa hora. E também da nutricionista. Poxa, mas ele vai gastar tanto dinheiro com todo mundo. Gente, é o que a gente tem. Se eu puder oferecer o melhor, vamos oferecer o melhor. Se eu não puder oferecer o melhor, o mínimo que seja. Então, aí o profissional de educação física, o Mauro, é um grande professor, tem tanta experiência que ele foi o iniciador dessas coisas nos anos 70, tem que orientar os seus colegas a recuperar a sarcopenia. Nós não queremos que ninguém faça levantamento de peso para ir para a Olimpíada. Não, é conquistar o mínimo, sair levantar da poltrona, como eu vejo nos seus vídeos aí, Mauro. A pessoa tem que sair levantar do chão. Será que você levanta do chão? E aí que vai. Bom, desculpe, me alonguei, mas eu fiz um resumo geral. Perfeito, doutor Nabil. Eu acho que isso é fantástico, né? O nosso bate-papo, esse é o primeiro de outros, né? Porque, obviamente, quem está assistindo, né? Então, hoje é tudo muito rápido, muito focado, e eu acho que esse é um ponto. Nós vamos ter outras conversas dentro da disponibilidade para aproveitar a sua expertise, que é fantástico. O doutor Nabil, para a gente fechar esse bloco, né? Esse nosso primeiro encontro, então, é como diz assim, como é que a atividade moderada e canja não faz mal para ninguém, né? Então, pois é bem por aí mesmo. Pelo que o doutor disse, então, eu acho que a grande questão para aquele pós-Covid é começar, como você pegando leve, né? Treinando leve, tanto na parte cardio, e foi muito bom essa questão da sarcopenia, e hoje a gente sabe que o exercício com peso do próprio corpo, num primeiro momento, né, ele vai trazer essas alterações morfofuncionais, né? Então, mesmo coisas muito simples, entendido, né, o sentar e levantar é o mínimo, né, que é. E o que a gente vê, não, doutor Nabil, a comorbidade, né? Muitos dos pacientes, né, de Covid eram obesos, sedentários, diabéticos. Então, esses indivíduos realmente já entraram numa condição, muitos deles numa condição física muito baixa, né? Então, quando passou... Ele já vem bastante lesionado, vamos chamar assim. Então, a sugestão, vocês viram, pessoal, a sugestão do doutor Nabil é começar, então, de forma leve, né? Lembrando a parte... E persistente e ter paciência. Então, você vê, temos dois pontos interessantes. Um é a condição cardiopulmonar, né, que está bastante debilitado. Então,
essa questão que o doutor Nabil colocou, ver essa concentração de oxigênio, de repente o indivíduo vai fazer um treinamento intenso, quer dizer, ele vai ter uma necessidade muito grande de suprimento de oxigênio, ele não tem disponibilidade, né? O doutor Nabil já está... Exatamente. Então, esquecer o tal do HIIT, alta intensidade para esses indivíduos, né? Que de repente falam, eu preciso emagrecer, eu tive Covid, mas... E como o doutor disse, preste atenção, pessoal, olha a musculatura, a sarcopenia. E junto com a dinapenia, né? Diminui a massa muscular e junto vem a diminuição da força, né? O indivíduo mal consegue andar. A gente tem visto, né, doutor Nabil, os indivíduos que saem os sobreviventes, né, do tratamento. Eles saem muito debilitados. E é importante a gente lembrar, manter aquelas condições de prevenção que todo mundo já ouviu falar, a máscara e o álcool gel. É muito importante. Não faça... É ruim, mas não tem outro jeito, tem que utilizar a máscara. E quando você for fazer exercícios com o seu profissional de educação física, com o seu fisioterapeuta, tem que levar mais do que uma máscara. Porque naquela hora que vai fazer o exercício, se você suar, molhou, tem que trocar a máscara. Mas é meu próprio suor, gente. Nós estamos numa pandemia. Pandemia, por muita gente que está querendo desvalorizar ou não, é uma coisa horrível, terrível. Está matando gente que não era para ter morrido. Não é isso, não. Todo mundo vai morrer, vai. Mas morrer da pandemia, estão morrendo pessoas que estavam muito bem, ou pelo menos tinham um problema controlado e acabaram morrendo. Morreram os velhinhos. O que é? Nós vamos fazer uma eutanásia de matar todos os velhos? É uma coisa maluca, né? Então, nós temos que pensar bem nisso, esquecer a política. Pelo amor de Deus, chega, não aguento mais de política, favor ou contra. Eu quero ser a favor do ser humano. O que nós temos que fazer? É isso agora. Exercício, medicação, cuidados e prevenção. A máscara e o álcool gel, mesmo durante a atividade física e trocando se ela molhar. Não tem jeito. Quer usar máscara de pano, aquela que foi considerada muito boa ou não, depois você vai ter que lavar, mas leva mais do que uma. Eu ando com uma máscara descartável, imagina, eu fico no consultório, a cada 2 horas eu troco a máscara, mesmo não tendo feito nenhum tipo de contato com o doente. Por quê? Porque eu falei, salivei, molhou a saliva, ali tem as gotículas, sei lá o que vai acontecer, eu vou trocar. Nós estamos frente a uma doença grave e que mata. Mata pouco. Pô, se fosse teu pai ou teu irmão, é pouco? É muito. Então, gente, não tem essa história de pouco ou muito. Ninguém é para morrer. Nós temos que lutar contra isso. Nós temos que lutar pela vida e pela atividade física regular e consciente. Não é, vou fazer isso, aquilo, vou pegar, puxar ferro agora. Calma. Não é hora disso. Nós temos os profissionais de educação física que nos ensinaram. Tudo tem que ter uma agenda regular, tem que ter um critério, uma coisa por vez. Não adianta eu ver aqueles caras malucos que estão nos parques. Aliás, eu propus uma lei que deveria ter um profissional de educação física em todos os parques onde tivesse equipamento de exercício físico, para orientar os coitados que ficam com os ombros deste tamanho e parece um filete. Parece... Fica uma coisa... Quer dizer, o braço cresce desse tamanho, o braço direito, o braço esquerdo não tem nada. O que está acontecendo? Ele não tem ninguém para orientar, um maluco que está fazendo exercício da cabeça dele. Que fantástico. Doutor Nabil, nós vamos ter outros bate-papos seguramente dentro da sua agenda. Vou convidá-lo outras vezes. Obrigado. Quem quiser te encontrar, depois do jogo nós vamos fazer um GC direitinho, você vai mandar para nós, né? Mas, por favor, você atende... O Instagram é aquele... o hashtag Nabil Gorayeb. Nabil, Nabil, E o meu telefone, se alguém quiser, eu uso... Agora tem um telefone, agora estou atualizando o WhatsApp, 94300-8981. 94300-8981, que é o telefone de WhatsApp e Instagram, e aquele meu Instagram. E olha, onde quiser, eu não tenho muita... O Mauro me conhece há muitos anos.
ninguém aqui usa de arrogância, de magister dixit, a gente é muito cooperativo e que, se eu puder ser útil, a gente está sempre às ordens de vocês todos, sem dúvida nenhuma. Dentro das minhas possibilidades, do meu conhecimento, eu estou às ordens. Doutor Nabil, o doutor Nabil, meu amigo desde a década de 70, é um grande parceiro da educação física, tá? Gosta da educação física, ajuda, tem dado uma contribuição fantástica na avaliação e na prescrição de treinamento para atletas e para pessoas comuns. Doutor Nabil, a sua contribuição foi fantástica. Eu já vou deixar o convite aqui para o próximo, para nós falarmos, então, nesta população, nosso próximo bate-papo. Vamos com calma aí na sua agenda, já vou fazer o spoiler do nosso próximo. Tá bom, tem a Covid e eu não me falar sobre isso num outro bate-papo que seguramente vai dar uma grande contribuição e nós estamos esperando, nós imaginamos que muita gente que antigamente não se exercitava, o pessoal vai pelo amor ou vai pela dor? Pelo amor, pelo exercício, ele não tinha amor, mas ele vai pela dor com medo de ser a próxima vítima, né, doutor? É isso aí. Nabil, Obrigado. muito boa semana, muito agradecido pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, como sempre, informações precisas, pontuais, fantásticas e objetivas. É isso que nós precisamos. Tá ok? Meu querido, um abraço carinhoso e venha o próximo convite, porque isso vai ter a sequência. Obrigado a vocês todos. Cuidem-se e vamos vencer essa doença tão feia que é o Covid-19. Abraço a todos. Um abraço a todos. Estamos terminando, então, pessoal, agradecendo ao doutor Nabil pela sua brilhante contribuição, informações fantásticas nesse momento que nós estamos vivendo, que é o Covid. Vem aí muita gente, os sobreviventes, seguramente vão precisar do apoio dos médicos, dos fisioterapeutas, dos psicólogos e do profissional de educação física. Tá? Essa é a grande equipe, e do nutricionista, obviamente. Então, são 5 profissionais que têm total sinergia. É o médico, o especialista, é o profissional de educação física, o nutricionista, o psicólogo e o fisioterapeuta. Essa é a equipe que cuida das pessoas. Doutor Nabil, um abraço a vocês. Um abraço a todos. Até o nosso próximo bate-papo.